Bom dia, Júlia. Tá certo, então, pessoal. Se alguém não estiver vendo, por favor, avise. Se alguém quiser interromper a qualquer momento, fique à vontade também. Hoje nós vamos continuar trabalhando, né, nesse assunto introduzido aí nas últimas aulas de estruturas de decisão, tá certo? Então, quando tem que se tomar uma decisão... Deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, tá. Quando tem que se tomar uma decisão dentro do programa, tá certo? E vamos introduzir também um conceito relacionado, né, que é a decisão por seleção. Então, você vai selecionar somente uma alternativa dentre uma possibilidade de alternativas, né, para se decidir durante o fluxo do programa. Nós vamos ver essa estrutura também, tá certo? Então, chamamos de estruturas de decisão encadeadas, tá certo? Quando uma estrutura de decisão está localizada dentro do lado falso da outra, né? Nós já fizemos isso, na verdade, né? Quando você tem um C, senão e outro C. Esse tipo de estrutura também é conhecida como seleção aninhada ou seleção encaixada, tá certo? Qualquer que seja o termo usado para identificar a estrutura, é importante que esse formato, como estrutura de decisão dentro da outra, permite fazer a escolha de apenas um entre vários comandos possíveis. Nas estruturas de decisão encadeadas, uma estrutura de condição é aninhada dentro de outra como bloco verdade ou falsidade. Nesse caso, para que a estrutura de condição mais interna seja avaliada, é necessário que uma determinada condição seja satisfeita na estrutura de condição mais externa. Vamos ver no exemplo, né? Que aí fica mais fácil. Então, suponha que desejamos refinar um pouco mais o problema referente às médias dos alunos. Esse problema a gente viu lá atrás, né? Foi o problema, um dos primeiros problemas aí. Então, nesse problema aí, né, nós sabemos que um aluno é aprovado caso apresente média maior ou igual a 7 e frequência maior ou igual a 75%, né? Essas duas condições têm que estar satisfeitas. Então, na verdade, uma situação real, se o aluno obtiver a frequência mínima exigida e uma média entre 3 e 7, ainda teria direito à última avaliação de recuperação. Então, como faríamos para resolver esse problema? Utilizando apenas, né, se então, se não. A gente pode fazer da seguinte forma aqui, né? Faremos a leitura da média e da frequência, né? E aí, se a frequência for maior ou igual a 75, nós verificamos se a média é maior ou igual a 7. Né? Se for, escrevemos aprovação. Aí, se não, esse se não diz respeito a esse C mais interno, tá certo? Então, se a média não for maior ou igual a 7, nós verificamos se a média é maior ou igual a 3. Se for, então está entre 3 e 7, não incluindo o 7, tá certo? Com 75% ou mais de frequência. Então, escrevemos que está em recuperação. Agora, se a média não for maior ou igual a 3, né? Esse C não diz respeito a esse C aqui. Então, escrevemos que está reprovado por média, né? Porque ainda estamos dentro desse C aqui de frequência, né? Se você notar aqui até o alinhamento aqui, né? Então, ele está reprovado por média, por nota. Agora, esse senão aqui, né? Olha o alinhamento aqui, ó. Ele diz respeito ao C da frequência, né? Então, se ele não tiver 75% ou mais de frequência, aí escrevemos que ele está reprovado por falta. Tá certo? Então, veja, colocamos um C dentro do outro aqui, né? Trabalhamos com
com esse conceito de condicionais encadeadas, né, para resolver o nosso problema. Então, no fluxograma aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Para deixar mais claro, né, já que ficou um dentro do outro, lá um dentro do outro, às vezes no fluxograma fica mais claro, né. A primeira verificação é a respeito da frequência, ó. Note que se for falso, se ele não tiver, já está reprovado por falta, né? Não importa a nota, tá certo? Agora, se ele tiver frequência, aí a gente tem que avaliar como é que está a média, né? Se for maior ou igual a 7, passou, está aprovado, né? Agora, se não for, tem que ver se ele vai ficar de recuperação ou não, né? A gente vê se é maior ou igual a 3, se está entre 3, incluindo 3, e até 7, excluindo 7. Se tiver, está em recuperação. Agora, se não atingiu nem 3, né? Aí está reprovado por nota. Tá certo? Aqui no fluxograma fica mais claro. Então, essa questão de uma condicional dentro da outra, aí, né? Um C dentro do outro. Agora vamos considerar a seguinte situação em que um usuário informa um número e o programa deverá retornar se ele é negativo, nulo ou positivo, né? Então, relembrando aí da matemática, ele é negativo quando é menor do que zero, nulo quando ele é igual a zero, positivo quando é maior do que zero. Como é que dá para resolver esse outro exemplo aqui utilizando estrutura de decisão encadeada com esse fluxograma aqui, tá? Faz a leitura do x, verifica se o x é maior que zero. Se for, ele é positivo, tá? Se não for, verificamos se é menor do que zero. Se for, ele é negativo. Se não for nem positivo nem negativo, não preciso fazer mais nenhuma comparação, né? Porque eu sei que vai ser nulo. Só sobrou essa alternativa, tá certo? Lembrando da nossa tabelinha aqui. Então, ó, esse caminho aqui, à esquerda da primeira condição, né, ele pode ser representado por esse trecho de código aqui. Se x maior que zero, escreva positivo. E aqui, no braço à direita, aqui, né, é um senão, né? A parte que falhou essa condição. Não, aqui, tá certo? Então, vem um senão logo em seguida aqui. Só que após o senão vem o quê? Outra condição, um outro losango aqui, tá certo? Então, vem um C, ser o quê? X menor do que zero. Se for, escreva negativo, tá? E por fim, tem um último senão aqui, que diz respeito a esse cara, né? Que diz respeito a esse último C aqui, que é o caso da mensagem de que o número é nulo, tá certo? E aí na tabelinha vai pintando aqui, né? Para ir acompanhando os casos que foram cobertos aqui. Então, essa é a tabela, esse é o fluxograma, esse é o código correspondente. Existem problemas que são possíveis de resolver utilizando encadeamento de estruturas de decisão, né? Nós já tínhamos visto isso um pouco nas outras listas. Agora, o que tem de alternativa, né, em algumas situações, para deixar isso mais elegante, mais organizado, né, e um código mais eficiente? Chamadas estruturas de decisão por seleção, né? Ó, vou ler aqui com vocês a definição para entender. Essa nova estrutura, a estrutura escolha caso, né, e no inglês é switch case, o comando, é uma solução elegante quando se tem várias estruturas de decisão C senão alinhadas. Então, em vez de ter um monte de C senão um dentro do outro, que às vezes fica bagunçado, você tem esse negócio que vai ficar mais organizado, tá certo? Isso é, quando outras verificações são feitas caso o anterior tenha falhado, ou seja, o fluxo do algoritmo entrou no bloco senão, né? A proposta da estrutura escolha caso é permitir ir direto no bloco de código desejado, dependendo do valor de uma variável de verificação. Vamos ver como é que isso funciona. Então, ó, você tem uma variável que você quer analisar aqui, né?
e você vai escolher em que caso que ela se encaixa aqui, dependendo do valor dela, né? Então, se for o primeiro caso, você vai fazer uma lista de comandos e vai parar. Já não vai fazer mais nenhum outro bloco de comandos aqui, tá? Agora, se não, né, notem, se não for, né, o primeiro caso, aí você vai verificar se é o segundo caso, tá? Se for, né, então aqui, notem, não tem chaves mais, né, são dois pontos. Vai ter uma outra lista de comandos aqui, um comando pare. Esse comando pare é para você sair, né? Você sai, você não vê mais nenhum caso seguinte, já sai aqui para o fim da chave. Você tem um caso contrário, né, que seria caso, né, não aconteceu nenhum dos outros anteriores. Então, caso contrário, tem uma última lista aqui, tá certo? Então, é isso que está explicado aqui no texto à esquerda. Não vou ler para não ficar repetitivo. Um exemplo, né? Um exemplo que já tinha em lista de exercício, com alguns alunos em plantão, eu comentei que a gente ia ver uma forma mais simples de resolver depois, né? Então, ó, você faz a leitura aqui, né, do número do dia, e aí, caso seja 1, você escreve domingo. Caso seja 2, você escreve segunda. Você poderia continuar aqui, né? Caso 3, terça, 4, quarta, 5, quinta, 6, sexta, 7, sábado. Tá? Então, você recebe esse número, né? Se ele tiver entre 1 e 7, você sabe que ele corresponde a um dia da semana, né? Ao seu respectivo dia da semana, sendo que o 1 é domingo. E aí, caso contrário, né? Caso não esteja entre 1 e 7, aí você escreve que não é dia da semana, tá certo? Então, essa forma aqui, ela é uma forma melhor de resolver esse problema dos dias da semana, do que utilizando se, não, né? Então, como é que fica isso no fluxograma aqui, ó? Dessa sintaxe básica, né? Você, de fato, testa, né? Notem, tá um losango aqui. Você testa a condição, que seria o seu caso. Se ela for verdade, né? Você tem um conjunto de ações aqui. Ações para a condição 1 verdadeira. Termina esse conjunto de ações e já sai, tá certo? Agora, se não for verdade aqui, né? Notem, tem um se não encadeado, só que implícito aqui, né? Então, se não for verdade, condição 1, você testa a condição 2. Se for verdade, executa ações e para. Por isso que tem aquele comando pare. Se não, você testa 3, você testa N aqui, né, que podem estar envolvidas. No caso do dia da semana, seriam 7, né, para o caso completo. E aqui, perdão, né, ações para a condição 3 falsa, né, que na verdade é ações para qualquer condição anterior falsa. Mas você pode considerar aqui, para a condição 3 falsa aqui, por quê? Porque você já testou todas as outras e chegou na 3, então todas as outras são falsas, com certeza, tá certo? E, em teoria, é isso. Agora, a gente tem que partir para as nossas listas, né? Tem que partir para a prática. Alguém tem alguma dúvida antes? Esses números de casos podem ser mais, né? Tipo, pode ter caso 4, caso 5. Isso. Que nem no exemplo dos dias da semana seriam 7 casos, né? Como eu comentei. Podem ser quantos forem necessários. Tem do mês também, né? Poderia ser 12. Se o cara te dá o número correspondente ao mês, você quer devolver para ele na tela qual é o nome daquele mês, aí seriam 12 casos, né? De janeiro a dezembro. Não, são esses mesmos, ó. Cadê? São esses daqui. Ou são outros, Wilton? Do fluxograma eu não.
Eu não manjo muito. São esses mesmos. No fluxograma, no caso, se você montar no Flow-Algoritmos, ele vai ficar diferente, ele vai ficar meio cascateado, né? Porque o Flow-Algoritmos ele faz o lado verdadeiro à direita e o falso à esquerda, né? Então ele vai ficar como se tivesse meio cascateado. A forma em si que ele vai ficar não interfere muito, porque um senão C, ele, por padrão, como o professor Eduardo falou, ele tem a característica do escolha acaso. Então, por isso, na hora que você vai desenhar o fluxograma, ele vai ficar com a mesma cara do senão C. Até porque o fluxograma, as estruturas de fluxogramas não foram planejadas para programação. A programação simplesmente utiliza essas estruturas, por quê? Porque são estruturas utilizadas na gestão, então o pessoal da administração que usa essas estruturas, essas simbologias, né, para representar processo. Então, quando alguém da programação, alguém da computação tem que conversar com alguém da administração, você tem que ter uma linguagem comum que os dois lados entendam o que está sendo explorado. Então, por isso se faz o fluxograma. Então, o fluxograma é uma maneira de você terminar debatendo com a pessoa a modelagem de um processo. Então, um processo ele tem que ser modelado, né? Então, eu tenho um problema, eu vou modelar um processo de solução para aquele problema e vou validar aquela solução com uma equipe gestora. Então, por isso, a gente termina usando o fluxograma. No mundo moderno, hoje em dia, como os sistemas estão muito mais complexos, tem muito mais coisa, nós usamos outras representações. Sistema de escolha. Mas aí Vitor, você já está começando a falar em interface gráfica, né? Então, interface gráfica, até dá para fazer alguma interface gráfica no Portugal, mas não vai ser o foco do nosso curso. Então, quando vocês forem lá para o segundo ano, que vocês vão ver uma disciplina de Web 2, dentro de Web 2 vai ter uma linguagem de programação chamada PHP. Daí vocês vão combinar os elementos de interface do PHP, certo? Com com HTML, JavaScript, CSS. Então, você vai ter o que a gente chama de front-end, que é a parte de interface, a parte de comunicação com o usuário, e você vai ter o back-end, que é a lógica da sua aplicação. Então, por enquanto, nós vamos nos concentrar na lógica da aplicação, certo? Então, a gente vai sempre estar aprendendo e entendendo a lógica. Então, nesse primeiro semestre, nós vamos estar trabalhando com lógica propriamente dita, utilizando o Portugal Studio, utilizando o fluxograma, vocês testando as soluções de vocês por meio do teste de mesa. E quando nós formos para o segundo semestre, nós vamos fazer uma aplicação prática da lógica utilizando o Arduino. Então, nós vamos ter um ambiente de simulação chamado Tinkercad, né? Onde vocês vão poder montar os circuitos, né? Então, vocês vão treinar um pouco dos conceitos de hardware também, de resistor, de montagem de circuito, de cálculo de resistor, de cálculo de tensão, uma série de coisas para utilizar aí de forma prática a lógica que nós abordamos no primeiro semestre. Então, o nosso curso, o foco é esse, a parte de interface gráfica, vocês vão começar a se aprofundar, utilizar a interface gráfica com conceitos de lógica no segundo ano, por meio da Web 2 com PHP. Perfeito. Eu subi os slides,
no Moodle, a lista também está lá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem consultar os slides ou nos consultar aqui. E a lista já está lá, acho que agora é praticar, né? Tentar fazer lá os exercícios. É isso aí. Pessoal, anotem já na agenda de vocês aí, a próxima semana nós vamos fazer a nossa avaliação.